Olá, pessoal. Aqui quem fala é o professor Alexandre Lopes, e da IP Academy. E nós estamos aqui com a aula do capítulo 1 do curso Cybersecurity Essentials, o curso que trata a parte de fundamentos de segurança cibernética, né? É uma iniciativa da Cisco Networking Academy junto com a IP Academy. Então vamos lá, vamos começar o capítulo 1. O capítulo 1, ele é um capítulo que vai falar sobre um mundo de especialistas e criminosos. Então ele vai falar um pouquinho sobre quem são essas pessoas, né? Quem são esses especialistas que tratam a parte de segurança e os criminosos que tentam invadir. Então é ali o mocinho contra o bandido dessa área de cibernética, né? Então vamos lá, o que a gente vai aprender nesse curso, né, nessa aula de hoje? Então, o mundo da segurança cibernética, descrever as características comuns que compõem o mundo de segurança cibernética. Depois a gente vai entender os criminosos virtuais e os especialistas de segurança cibernética, a gente vai ver a diferença entre eles. A gente vai ver as ameaças mais comuns, quais os tipos mais comuns de ameaça, a disseminação de ameaças à segurança cibernética e, por final, a criação de mais especialistas. A gente vai falar um pouquinho sobre a carreira de segurança cibernética, tá bom? Eu recomendo que vocês façam essa aula com bastante atenção, tenham em mãos um caderno, tenham em mãos uma caneta para anotar tudo que precisar, né? Vocês já viram um curso de apresentação? Se não viram, assistam o curso de apresentação da plataforma. Ali eu ensino a vocês como entrar no material de leitura. Então, o ideal é que vocês assistam essa aula, leiam todo o material de leitura. Se precisar, assistam de novo a aula. Se precisar, leiam de novo o material e depois façam o teste de cada capítulo. Tá bom? Então, vamos lá. Vamos começar sem mais delongas a parte do curso aqui, né? Então, ó, o mundo de segurança cibernética. Hoje é muito comum, né, a gente afirmar que o maior bem de uma empresa são os dados, né? Eu costumo falar para os meus alunos que as primeiras revoluções industriais, né, as primeiras que vieram, tiveram primeiro a força de trabalho como fator, né, o vapor, depois veio a parte a força elétrica, né? E essa revolução industrial que a gente vive nesse momento é a revolução dos dados, aonde os dados têm mais importância do que qualquer outra coisa. Quem tem mais dado, tem mais informação. Quem tem mais informação tem mais poder, né? Toma decisões mais certas, toma decisões na hora certa, a decisão que precisa ser tomada, né? Então, dados, informação hoje é poder, né? Então, hoje, empresas como Google, LinkedIn, Amazon oferecem serviços e oportunidades importantes para os seus clientes, porque são empresas que detêm uma grande quantidade de dados de seus usuários, né? Ó, se não forem tomadas precauções para proteger dados confidenciais de criminosos ou de outras pessoas que tenham intenção de causar danos e aumentar a análise e a coleta dos dados. Então, como os dados também é a coisa mais valiosa que uma empresa tem, né, o maior bem que uma empresa, um país, uma organização, que uma pessoa tem também, se os dados são a parte mais valiosa, também são as que sofrem mais ataque, é o que a gente tenta toda hora, a gente precisa proteger. Então, ó, hoje em dia, especialistas digitais têm a tecnologia para acompanhar as tendências do clima de todo mundo, monitorar os oceanos, rastrear o movimento e o comportamento das pessoas, animais, objetos em tempo real. Então, você hoje, através do seu celular, eles conseguem monitorar vocês e saber, por exemplo, que você visita muito uma loja, que você. Não é loja virtual, não, pessoal, é loja física. Porque seu celular, quando você permite ali uma série de autorizações, às vezes você não lê, mas você está autorizando que os aplicativos acessem a sua localização, o GPS do seu celular. Então eles conseguem mapear uma grande quantidade de coisas. A gente, nesse momento, vive uma pandemia, né, por conta do Covid-19, né, que fechou o mundo inteiro. E como que as operadoras de celular têm conseguido apoiar esse combate ao Covid? Elas conseguem ver, através de geolocalização,
qual o percentual de pessoas está conseguindo fazer o lockdown, ou seja, está ficando dentro de casa, e qual o percentual de pessoas que está saindo, está indo para fora de casa. Então, isso é um avanço. Quando que há 10 anos atrás alguém poderia imaginar que isso poderia acontecer? Né? Uma empresa de celular, né? A TIM, a Oi, a Vivo, a Claro, elas iam conseguir juntas dizer que 50% da população está na rua e 50% está ficando dentro de casa. Né? Mas elas conseguem hoje fazer isso. Então, informação hoje é poder, dados é poder. Quanto mais dados as pessoas, as empresas têm, mais poderoso ela fica. Maior é o domínio dessa empresa. E a gente precisa resguardar esses dados. Tá? Então, essa coleta de dados cada vez maior pode ajudar as pessoas a economizar energia, melhorar a eficiência e reduzir os riscos de segurança. Então, é uma coisa boa, né? Coletar os dados e ter isso é uma coisa boa. Se for usada para o bem, traz um benefício gigantesco para toda uma sociedade. Mas, se for usada para o mal, também vai trazer um malefício gigantesco. E aí a gente vai ver agora como são esses criminosos, quem são esses criminosos, como a gente identifica eles e quem são os especialistas, quais são as iniciativas que existem hoje para proteger a gente. Então, ó, a gente tem o hacker, né? O hacker é um termo genérico, todo mundo usa hacker, fala hacker. Ah, o hacker, o hacker, o hacker. O hacker hoje é identificado como um criminoso. Todo hacker é um criminoso, mas existe ali o hacker do bem, vamos dizer assim, né? Então, a gente tem o hacker. Este grupo de criminosos invade computadores ou rede para obter acesso por vários motivos. Então, você tem o hacker do bem, que são os white hats, tem os grey hats e os black hats. Né? Então, os chapéus brancos, chapéu cinza e o chapéu preto. O white hats são hackers que invadem, mas com bom motivo. Eles querem identificar as vulnerabilidades e informar as empresas. Né? Então, ó, invadem redes e sistemas de computador para descobrir pontos fracos e melhorar a segurança desses sistemas. Muitas vezes os white hats são funcionários das empresas hoje em dia. Uma empresa grande, com um bom grupo de segurança, tem white hats trabalhando nela. Né? Aí a gente tem os hackers suspeitos, ou os grey hats. Né? Eles estão ali entre o bem e o mal. Eles, às vezes, depende muito do ponto de vista que você olha. Às vezes ele faz coisas que parecem ser do bem, tem hora que ele faz coisas que parecem ser do mal. Ou ele entra, identifica a vulnerabilidade, mas tenta ter um lucro, tenta ter um ganho ali em cima daquilo, sem ser invadir, sem ser roubar os dados, mas tentando ali, se ele tem uma agenda que coincide, ou seja, se ele tem uma agenda de interesse, né? Essa agenda aí não é a agenda de, eu vou encontrar o dono daquela empresa ali, então eu vou invadir ele para tentar falar com ele depois. Não é isso, é uma agenda de interesses. Então, assim, eu tenho um interesse que é invadir uma empresa ali e depois tentar vender aquela vulnerabilidade para eles mesmos, ou tentar mostrar para eles que eu consegui invadir. Né? Então, assim, os chapéus cinza, os grey hats, são realmente empresas que estão ali, são especialistas, que os hackers terminam sendo especialistas, né? Estão ali no meio termo. E aí a gente tem os hackers do mal, que são os black hats. Esses são criminosos mesmo. Tá? Eles são antiéticos, eles violam a segurança dos computadores, eles roubam as senhas, roubam dados, roubam tudo, com o único intuito que é ganho pessoal. Então, eles invadem um banco para tentar roubar dinheiro de uma conta, eles tentam roubar a senha de alguém para invadir e capturar algum dado para depois pedir resgate por ele. Então, eles são realmente hackers do mal. Tá? E aí a gente tem alguns tipos desses criminosos que a gente vai falar aqui, né? Mais especificamente, a gente tem os script kinders. Quem são os script kinders? São adolescentes. Normalmente eles são vândalos, eles estão ali mais por diversão mesmo, para trazer anarquia a um sistema, para mostrar que ele consegue invadir. Ele não quer ganhar dinheiro, ele quer simplesmente bagunçar. Né? Igual um pichador, uma coisa assim. Ele entra, faz uma bagunça e sai. Ele não tem um conhecimento técnico muito grande, o que é mais perigoso ainda, porque ele pode estar causando um mal que ele nem sabe que ele está causando.
que nem era a intenção dele, mas ele pode estar causando um mal desse. Ele normalmente trabalha com script já que está na internet, pega um tutorial no Google, na internet e usa ele, né? A gente tem os corretores de vulnerabilidade, né? São aqueles os grey hats que a gente já falou, né? Eles tentam descobrir e explorar relatando aos fornecedores o que está acontecendo. Às vezes por um prêmio, por uma recompensa. Muitas vezes a empresa dá um prêmio, né? Dá uma recompensa. Só quem achar uma vulnerabilidade no meu sistema vai ganhar alguma coisa, né? A gente tem os hacktivistas. O que são isso? São hackers que normalmente estão associados a uma campanha política, a um grupo político, a uma organização, né? Eles protestam contra alguma coisa, ou ambientalistas, ou a favor de uma determinada corrente religiosa. E aí eles são hackers, mas são ativistas também. Então eles sempre têm um propósito maior, não é só invadir, não é só ganhar dinheiro. Existe um propósito maior nos hackeristas. Tá? Normalmente eles usam ataque de DDoS para fazer negação de serviço. A gente tem sim os criminosos virtuais, aí são aqueles do mal, né? Que eles ou eles são independentes ou eles trabalham para grandes empresas de crime digital. Então existe um mercado, né, de crime digital, de espionagem digital, de espionagem industrial. Então ele pode estar agindo pessoalmente, independente ou trabalhando para alguém, né? E a gente tem um hacker patrocinado pelo Estado. O hacker patrocinado pelo Estado é sempre aquela vertente dos dois lados, né? Normalmente quem está no poder olha aquilo como eu estou pagando ele para fazer uma coisa para mim. Para essa galera ele é do bem. E tem uma galera que acha que ele é do mal porque ele está fazendo uma coisa que ele foi pago pelo governo, que eles são contra. Então tem um pouquinho a ver ali normalmente são alvos, seus alvos são governos estrangeiros, grupos terroristas, corrupções, corporações terroristas. Então, assim, realmente eles trabalham para o governo, normalmente, mas nem sempre eles agem de uma maneira leal, tá? E aí a gente tem o seguinte: a segurança, impedir criminosos virtuais não é uma coisa fácil, né? Existe um grande número de pessoas trabalhando para o bem, para o mal, e um grande número de pessoas trabalhando para o bem. E existe sempre uma guerra entre um e outro. Então, existem algumas ações coordenadas que ajudam isso. Como, por exemplo, o banco de dados de vulnerabilidades, né? Existe uma base de dados nacional para essa questão de vulnerabilidade, né? Isso nos Estados Unidos, lógico, né? A gente tem sistema de aviso inicial, né? São os running nets ou os running pots, que normalmente são projetos que oferecem running pots de mel, né? Ou seja, eles ficam tentando capturar vírus novos, ameaças novas, né? E mapear isso. A gente tem o compartilhamento de informações digitais. Então, o InfraGard é um exemplo de compartilhamento amplamente disseminado e de informações digitais. O programa InfraGard é uma parceria do setor privado. Os participantes são dedicados a compartilhar informações de inteligência para evitar ataques cibernéticos. Então, o InfraGard é um dos exemplos desses compartilhamentos digitais, né? A gente tem as normas, né, que ajudam a gente. A ISO 27000 é um grande exemplo disso, né? É uma norma que, inclusive, existe uma certificação em cima disso. A gente também tem o ISACA, né, que é um grupo, existe a certificação da ISACA também, a gente vai falar sobre isso lá no final. Também é um grupo, uma certificação, uma norma que ajuda a acompanhar toda essa movimentação de leis em torno da cibersegurança. E aí a gente vai falar um pouquinho agora sobre as ameaças mais comuns, né? Arena de ameaças, né? Eles estão dizendo arena de ameaças, mas as ameaças mais comuns. Especialistas de segurança criam empresas focadas nessa área de segurança. Existem várias empresas disso. A gente tem os famosos SOCs, né?
Security Operation Center, que são centros de operação de segurança que ficam o tempo inteiro monitorando as redes, tentando resolver os problemas e combater os ataques e proteger as redes, né? Então, isso é muito comum hoje no meio aí de segurança cibernética. Né? Os exemplos a seguir são apenas algumas fontes de dados. Então, são algumas fontes de dados que devem ser protegidas. Informações pessoais, registros médicos, registros de educação, registros de emprego e financeiro. Então, são registros, são dados que as empresas têm sobre você. As empresas têm a empresa onde eu trabalho tem minhas informações pessoais, ela tem meu endereço, meu CPF, o número da minha conta do banco, ela sabe quantos filhos eu tenho, né? Ela sabe até quando minha filha se vacina, que ela pede a carteirinha de vacinação da minha filha. Aí a gente tem os meus registros médicos, porque também é acompanhado, sabe quanto eu tirei licença, uma vez por ano, no mínimo, eu faço um exame com a médica do trabalho da minha empresa. Então, existe um registro médico. Os registros de educação, porque eu forneço para eles qual o meu nível de escolaridade, né? Em que série minhas filhas estão na escola, qual o meu nível de escolaridade, qual o nível de escolaridade da minha esposa. Tudo isso você informa para a sua empresa, né? Algumas empresas perguntam mais, outras perguntam menos, mas quanto mais a empresa pergunta, quanto mais estruturada a empresa normalmente mais ela te pergunta, né? E os registros sobre empregos e financeiros. No mínimo, um currículo o RH da minha empresa tem, da época que eu fui contratado. Então, tem toda minha vida para trás empregatícia. Além disso, tem minha vida financeira. Por quê? Porque ali diz quanto eu recebo, qual é meu salário, se eu ganho bônus da empresa, quanto é esse bônus, se eu ganho 13º, quanto é, se eu ganho férias, quanto é, qual banco ser depositado. Então, tudo isso tem na minha vida financeira que a empresa tem sob controle. Então, todas essas ameaças precisam ser todas essas informações são informações valiosíssimas que precisam ser protegidas. Isso eu estou dando um exemplo meu, mas tem de todos os funcionários da empresa onde eu trabalho. Então, serviços de rede como DNS, HTTP, bancos de dados online, são alvos principais de criminosos. Eles usam ferramentas com sniff, né, que são farejadores de pacotes, ficam capturando os pacotes e lendo o que tem lá dentro, ouvindo, farejando os pacotes. Né? Os criminosos também podem usar dispositivos não autorizados como pontos de acesso Wi-Fi inseguros. Então, ele descobre a senha de acesso da rede Wi-Fi e consegue se conectar, por exemplo. E falsificação de pacotes. Ele ejeta pacotes falsos na minha. Uma vez que ele conseguiu se invadir e virou uma máquina dentro da minha rede, ou seja, ele virou um man in the middle, né, um homem dentro da rede, ali no meio da minha rede, ele consegue fazer falsificação de pacotes e ejetar pacotes falsos na minha rede e fazer com que eu pense coisas sobre a minha rede ou que dispositivos da minha rede tenham que processar um volume muito grande de pacotes e terminem negando o serviço para um dispositivo legítimo da rede. Então, tudo isso pode acontecer quando um invasor consegue invadir aí minha rede e capturar alguns serviços meus. Então, alguns domínios, algumas áreas que os criminosos, principalmente criminosos que querem afetar grandes eventos, população, criminosos que são ali ativistas, né? Então, a gente tem os criminosos que têm os domínios de produção, né? Então, controle de acesso, automação, sistemas escada, que são sistemas de automação. Então, criminosos tentam invadir esse tipo de sistema. Distribuição e produção de energia, então, distribuição de energia elétrica e rede inteligente, petróleo e gás, a parte de comunicação, telefone, e-mail, mensagens, tudo são vulnerabilidades que, se existirem, vão ser aferidas e vão ser usadas por criminosos. E sistemas de transporte, né? Viagens aéreas, trilhos, né? Trens e metrôs, principalmente essa parte de metrô em grandes cidades, e estradas, né? Então, são grandes domínios, grandes áreas onde você tem uma forte possibilidade de ameaça, ou de invasão, ou de cyberataque.
Em um nível pessoal, todos nós somos responsáveis pelos nossos dados, né? Num nível corporativo, nós somos responsáveis pelos dados da empresa, então, pela reputação, pelos dados, pelos clientes da nossa organização. O Estado, pela segurança nacional, né, dos cidadãos que estão em jogo. Hoje em dia é muito comum que todos os estados preveem essa questão de crime cibernético e tenham iniciativas para combater os crimes cibernéticos. Nos Estados Unidos, né, a gente tem lá a Agência Nacional de Segurança, ou Agência de Segurança Nacional, que é responsável por essa parte de coleta de inteligência artificial, de vigilância e de cibersegurança, né? As iniciativas para proteger o estilo de vida das pessoas, normalmente elas entram em conflito com o direito à privacidade. Então, o Estado, ele vigia você, você tem direito à sua privacidade, mas o Estado está lá te vigiando. E aí uma coisa termina conflitando com a outra. Eu sempre digo, isso não é só em questão de direitos né, de privacidade, de vida, mas, por exemplo, usabilidade de uma rede, que segurança e usabilidade tem que ser ali uma balança, né? Nem pode ser seguro demais a ponto de eu não conseguir utilizar, porque aí quando é muito seguro, a rede mais segura do mundo é a desconectada da internet, essa é a mais segura do mundo. Essa rede não vai estar vulnerável a nenhum ataque advindo do mundo exterior. Mas, em compensação, a pessoa não consegue fazer praticamente nada, ela está presa só ali dentro. Só os serviços que existem dentro daquela rede. Tá? Então, assim, segurança tem que haver um ponto de equilíbrio, né? Tanto para segurança de grande porte, quando a gente está falando aí de segurança de privacidade, ameaça à vida das pessoas, né? Quanto a segurança interna numa rede de pequeno e médio porte.